assistir essa vídeo resenha, tem ao lado uma barra de chocolate da sua preferência. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho muita novidade pra contar pra vocês. Muita coisa legal tá acontecendo com o blog, tá acontecendo com o canal. Eu fui convidada pra participar de um programa de rádio que rolou no último dia 27 aqui no Rio, na rádio Roquete Pinto, no programa Zoa Som. E foi super legal. O programa foi em torno dos youtubers, desse mundo virtual que tá conquistando o real, da influência que os youtubers têm hoje em dia na vida das pessoas, no cotidiano de jovens, de adultos, enfim, e foi muito legal. Gente, eu tô com sinusite, eu vou ficar fungando o vídeo inteiro. Não tem muito o que fazer. Agora, na quinta-feira, tá começando a Bienal do Livro. E, gente, eu vou todos os dias. Vocês fiquem de olho que a gente vai ter uma série de posts bem interessantes no blog, com dicas pra Bienal. Priscila Belato tá me falando comigo. Sobre dicas pra Bienal, sobre o que fazer, o que não fazer. A Pri vai vir no último final de semana da Bienal, no dia 11. Ela fica aqui no dia 11, dia 14. E a gente vai se divertir muito. A gente vai ver nossos autores favoritos. Gente, vai ter David Nichols, dia 5 na Bienal. Vocês têm noção do quanto eu tô surtada com isso? Não, vocês não têm noção. Eu tô falando muita coisa da Bienal. Eu não vou falar mais nada da Bienal, eu prometo. Porque vai ter posts sobre isso. Eu não quero estragar as surpresas dos posts. E pra vocês não perderem o costume, já vai logo dando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ah, e se você não me conhece, é a primeira vez que você tá vindo aqui no canal, eu me chamo Michelle, esse é o canal do blog Garota Agridoce. E aí, já pegou essa barra de chocolate? Então, vamos pra resenha? Melhor que chocolate. Gente, esse livro aqui é muito interessante e é uma delícia de se ler. Não é melhor que chocolate, mas junto com o chocolate fica melhor que chocolate. Ele vai envolver amor, jogo de sedução, teimosia, ambição e dose de chocolate. E canela. Não posso deixar de falar que tem canela. Esse livro tem o chocolateiro, que na verdade não se fala chocolateiro. Chocolatier, não sei. Se eu não sei falar sobre o nome em inglês, imagina a palavra em francês. Sou muito sapada pra poder falar a palavra em francês. Então, chocolatier vai virar chocolateiro. Assim como o nome do protagonista masculino vai se chamar Sullivan. Acho que Sullivan é melhor, porque se escreve exatamente assim. Sil com Y, Silvain. Gente, como é que fala Silvain? Muito feio, pelo amor de Deus, não dá. Se eu falar Silvain, perde o encanto todo. Vai ser Sullivan, porque acho que é um nome de porte. Um nome que chama atenção. Melhor que Chocolate vai contar a história da Kate Corey. Kate Corey, ela é herdeira de um império de chocolates Corey. Chocolate Corey é como se fosse uma Nestlé da vida. Vale lembrar que ela não assume todo o controle da empresa, porque o avô dela e o pai dela são vivos. Então, ela não tem essa questão do controle, mas ela fica a par dos negócios, das novas negociações, dos novos contratos. E ela tem um estalo, uma ideia louca, uma ideia, não é louca, mas é uma ideia muito interessante, muito genial até, se não fosse algo meio contra o ego de certos chocolateiros famosos de Paris. Kate quer simplesmente criar uma linha de chocolates finos, de chocolates artesanais que levem o nome dos chocolateiros famosos de Paris para as barras Corey. E nisso, ela pega a mala dela, uma lista com 10 melhores chocolateiros de Paris e vai rumo ao seu sonho. Ela vai rumo a Paris, ela tem o primeiro nome da lista dela, que é o cara mais famoso, é o mão de fadas do chocolate, que se chama Silvain, que se chama Sullivan, alguma coisa, que eu não sei o nome dele. Ela chega de Malicuia, ela arruma um apartamento em frente à chocolateria do cara e simplesmente ela começa a stalkear o cara, gente. É isso que acontece. Resumindo, é basicamente isso que acontece. Ah, tô exagerando. Ela aluga um apartamento em frente à chocolateria dele e a primeira coisa que ela faz é despeja as malas dela do apartamento e vai logo na chocolateria. Entra lá e já fala assim, eu tenho uma reunião marcada com o Sullivan e eu quero falar com ele. Ela já mal entra, ela já vê o cara lá pela aquela janela de vidro assim que tem, atrás da bancada de mármore, de jaleco branco, de touca de papel, tudo lindinho, bonitinho, maravilhosamente lindo, porque a descrição desse homem nesse livro, ele é um cara lindo, que é alto, tem porte, tem cabelos negros encaracolados. E ela entra, e ela chega, ela manda direto a real. E aí, cara, eu quero teu nome na minha linha fina de chocolate, quero que a gente produza uma parceria daí, que vai gerar milhões pra vocês, milhões pra mim, e tudo ótimo. Ele simplesmente pega, vira pra ela com uma cara de desdém e fala, não, era só isso, pode se retirar. Aquilo fere com o ego dela, aquilo revolta ela de uma tal maneira que ela para e pensa como que o cara pode ser estúpido ao ponto de negar, de rejeitar um contrato milionário. O nome dele estaria em todo mundo, estaria, sabe, nas melhores lojas, nas melhores mídias, nas melhores peças de comunicação, e ele simplesmente negou, ele simplesmente rejeitou. Não satisfeita, ela simplesmente empina o nariz e sai. Com o ego ferido, ela não desiste, ela não abaixa a cabeça, ela vai pro próximo da lista. Só que diferente do Sullivan, o próximo da lista, ele também nega, mas ele
ele joga um certo charme pra ela, ele tenta seduzir ela. Ele deixa nas entrelinhas que ela não vai ter o nome dele no chocolate, mas se ela quiser, ela pode tê-lo em outros lugares. Depois de 2 tentativas completamente frustradas, ela simplesmente se dá por vencida naquele dia e ela vai ver um pouco da cidade, dar uma volta e aproveitar pra comer alguma coisa. Ela encontra um restaurante bem típico, bem no estilo parisiense, e ela resolve entrar. E depois que ela se encanta pelo cardápio, acaba pedindo 3 pratos diferentes pra saciar a fome dela, ela se depara com nada mais nada menos do que o Sullivan entrando acompanhado por uma loira espetacular de cair o queixo. Eu não preciso nem comentar que o jantar foi uma coisa linda, né? Foi provocações o tempo inteiro. Ficou uma coisa linda. Eles passaram o jantar inteiro se cutucando, se alfinetando e se provocando. Gente, esse livro tem uma tensão sexual gigantesca. É algo que nas indiretas consegue ser super, super, super explícito. E assim, a escrita dessa mulher é incrível. Depois de tantas alfinetações e tal, ela simplesmente resolve provocar e alfinetar um pouquinho mais o Sullivan e ela deixa o jantar dele pago. Ela simplesmente foi embora e eu não preciso dizer que ele, quando descobriu, saiu do restaurante completamente puto da vida. Daí por diante, a Kate continua tentando com outros chocolateiros e sempre levando não. Um belo dia, ela tá voltando pro apartamento dela, domingo de manhã, e ela descobre que aos domingos, a chocolateria do Sullivan. Ela simplesmente descobre que aos domingos, a chocolateria do Sullivan dá cursos, como se fosse mini workshops ensinando a fazer chocolate. E ela suborna uma das inscritas a poder trocar de lugar com ela. Minha querida, eu te pago 5 mil dólares pra você poder me deixar me passar por você. Você tá maluca? Eu paguei muito mais do que isso pra poder ter essa aula. Você acha que eu vou te deixar entrar? 10 mil dólares, não se fala mais disso. Nisso, a mulher já fica assim, caramba, 10 mil dólares. Mas mesmo assim, ela continua meio que não. Eu paguei caro, eu queria muito isso e tal, enfim. E senhora, eu deixo meu cartão de crédito com você. Você vai fazer as compras que você quiser. Me promete estar aqui 6 horas, você cancela o meu cartão. Ela pega o cartão e vai. Ela simplesmente se passa pela mulher, consegue entrar dentro do laboratório da chocolateria. O cliente que não encontra com ele, já que o curso começou a ser dado por um dos assistentes, se surpreende ao ver que ele chega e ele encara ela de frente e fala pra todo mundo ouvir: ah, que honra, nós temos aqui uma das cores, então, enfim. Ele literalmente é bastante sucinto e ele dá uma aula particular pra ela. Ele acaba sendo o instrutor dela naquele workshop. Fica com ela junto da bancada, ele cerca ela, ele faz o chocolate com ela, enfim, e rola aquele jogo de sedução, aquela coisa bem parisiense, com aquele clima de romance no ar, aquela coisa bem... enfim. E a partir daí eu não preciso falar mais nada pra vocês. Só que eu esqueci de um detalhe muito importante. Quando ela colocou o avental, que todos eles receberam o avental pra colocar no curso, descansando as mãos nos bolsos do avental, ela sentiu uma chave, ela pegou a chave, colocou a chave dentro do sapato dela. Deduziu que aquela chave fosse a chave da chocolateria. E ela quer porque quer o chocolate do cara. E ela simplesmente arruma um jeito, com binóculos e câmeras, enfim, de espionar a porta da chocolateria. Ela tá no apartamento em frente à chocolateria, como eu falei pra vocês. Descobre a senha eletrônica pra abrir a porta. E ela, na calada da noite, vai na chocolateria e rouba vários chocolates e mexe nas coisas, enfim. No dia seguinte, o Sullivan, ele vai no escritório dele e ele vê 2 marcas de dedos de chocolates. Assim, a princípio ele não desconfia de nada, porque o que mais tem no escritório dele, o que mais acontece por ali é ter marca de chocolate, já que ele mexe diretamente com o chocolate. Quando ele para olhar um pouquinho melhor, ele vê que são muito pequenas as marcas. Então ele deduz que aconteceu alguma coisa ali dentro. E, pra infelicidade da Kate, um blogueiro famoso no ramo de chocolate acaba passando o dia com ele, acaba vendo todo esse auê e começa a propagar na rede: quem será o ladrão de chocolate? Nem com um alerta de que já sabem que existe alguém roubando chocolate, já sabe que alguém entrou na chocolateria e pegou chocolate, nem assim a Kate para. E ela faz isso por algumas vezes, até que finalmente eles se encontram. Ele deduz que alguém vai aparecer e ele fica na calada da noite esperando. Ele literalmente pega ela com a boca na botija. E aí eu não vou contar mais nada pra vocês, porque vocês vão ter que ler esse livro. Mas antes de terminar o vídeo, eu preciso falar tudo o que eu achei dessa história. Te dou essa ilusão a minha, pensar que essa história seria um esquilete, ou seria uma coisa assim mais engraçada, e enfim. Não, essa história, ele é um puro romance parisiense
que assim, que te adoça a alma, que te deixa assim completamente suave, completamente doce, completamente nas nuvens. Quando eu falei pra vocês, pegue uma barra de chocolate pra assistir esse vídeo, eu tava brincando, obviamente, mas eu recomendo ter uma barra de chocolate pra poder fazer essa leitura, porque se você não tiver, você vai ficar com água na boca e você vai querer correr pra comprar uma, assim como eu quis, só que eu não tive como comprar. E eu fiquei na vontade. Nunca tinha lido absolutamente nada da Laura Florent, mas não me arrependo. Eu adorei a leitura. Esse livro entrou com certeza pra minha lista dos favoritos com 5 estrelas. Porque é uma história muito tranquila, uma história muito doce, uma história muito encantadora. Ela tem tudo na dose certa. Eu poderia dizer que essa autora fez esse livro conforme um chocolate exemplar. Esse livro tem o ponto certo, a temperatura certa, ele foi mexido, ele é quente na medida certa, ele sabe esfriar na hora certa. Esse livro, ele é intenso. Ao mesmo tempo que ele consegue ser frio em algumas partes, ele é bastante intenso em outras. Ele tem um romance bem ambicioso. Gente, esse livro ele é muito, muito gostoso. Eu li esse livro em 1 dia e meio. E eu gostei tanto da escrita desse livro, gostei tanto da escrita dessa autora, que eu já tô lendo o segundo. Então, gente, o que eu tenho pra dizer desse livro é que ele é doce, ele é muito doce, ele é suave, ele é intenso, ele é romântico, ele tem todo aquele clima parisiense, ele tem todo aquele quê de romantismo que pelo menos eu, que amo livros de romance, que a gente gosta. Essa autora consegue evidenciar muito bem as características dos personagens, eu consegui perfeitamente moldar eles na minha mente. O Sullivan, ele é o tipo de cara que ele impõe respeito, ele impõe presença, ele marca o lugar dele, ele marca a chegada dele, ele consegue marcar tudo por onde ele passa. E eu simplesmente só tenho a dizer pra vocês que essa leitura vale muito a pena. Você consegue se envolver em todo o clima parisiense, nos lugares, nos museus, além da parte artística de Paris, você também entra na parte gastronômica, no lado gourmet de Paris, sem contar os chocolates. Gente, a descrição dos chocolates é excelente. E eu nunca tive tanta vontade de comer chocolate com um toque de canela como eu ando recentemente. Essa história com certeza ganhou meu coração, ganhou 5 estrelas na minha classificação e ganhou com certeza um lugar nos mais indicados pra mim. Essa história é muito divertida, ela é divertida, intensa, romântica e picante também, na medida certa. Então vale super a pena e eu super recomendo esse livro, de verdade. Se você tiver como comprar, se você tiver como ler, não deixe de comprar e não deixe de ler Melhor que Chocolate, da Laura Florent. Lembrando que esse livro foi publicado pela editora Única. E eu não vou mais prolongar o vídeo, já falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Então não deixem de avaliar o vídeo, deixar o seu curtir aqui embaixo se você gostou da resenha, de comentar, eu quero saber se você leu, se você não leu, de se inscrever no canal e visitar o blog. Tem as nossas redes sociais também, você não pode deixar de seguir. Um beijo enorme pra vocês e até essa semana a gente se vê novamente por aqui.